Você acha que conhece os anjos? Pense novamente. Em alguns minutos, vamos revelar uma verdade chocante das páginas sagradas que abalará tudo o que você pensava saber sobre esses mensageiros celestiais. Contrário à crença popular, os anjos são muito mais do que meros portadores de palavras divinas. E se eu lhe dissesse que a verdadeira missão deles, conforme descrito em Hebreus, capítulo 12, versículo 22, é algo que você nunca poderia ter imaginado? Prepare-se para uma descoberta rápida e surpreendente que mudará para sempre sua visão do mundo celestial. Fique conosco e desvende o mistério das miríades de seres angelicais que transcendem qualquer contagem humana. Você não vai acreditar no que estamos prestes a revelar. Frequentemente encontramos um equívoco comum em a ideia de que os anjos são os espíritos de pessoas falecidas retornando à Terra. Vamos esclarecer isso. De acordo com as Escrituras, essa ideia não passa de um mito. Os anjos são, na verdade, seres celestiais únicos, criados pelas mãos do Criador, distintos dos espíritos humanos. O livro dos Salmos, capítulo 8, versículo 5, nos esclarece ao dizer que fomos feitos um pouco menores que os anjos, indicando que somos diferentes em essência e propósito. Esses seres celestiais têm uma origem tão antiga que precedem a própria humanidade. Recordemos a história de Adão e Eva, narrada em Gênesis, capítulo 3, versículo 24, onde um anjo guardião está na entrada do Jardim do Éden, marcando um ponto crucial na história humana. Em Mateus, capítulo 22, versículo 30, é esclarecido que os anjos existem em um estado único, não participando de atos humanos como o casamento. Portanto, no início, antes mesmo da criação da humanidade, os anjos de Deus já habitavam o cosmos. Entre eles, exceto aqueles que caíram em rebelião junto com Lúcifer, todos permaneceram fiéis, amando e obedecendo a cada comando divino. Essa devoção celestial é descrita em Salmos, capítulo 103, versículo 20, em bendizei ao Senhor, anjos seus, magníficos em poder, que cumpris as suas ordens, obedecendo à voz da sua palavra. Dentro desse exército celestial, existem hierarquias e ordens fascinantes. Serafins e querubins, mencionados em Isaías, capítulo 6, versículo 2, e Salmos, capítulo 80, versículo 1, são apenas alguns exemplos da rica tapeçaria angelical. Eles não estão apenas no reino celestial, mas também aqui entre nós, para auxiliar a humanidade em todas as suas formas. De fato, a Bíblia pode ser vista como um livro repleto de narrativas angelicais, embora, curiosamente, nomeie apenas 4 desses seres. Entre eles, Lúcifer, o anjo caído, ocupa um lugar notório. Isaías, capítulo 14, versículo 12, narra sua trágica história, como caíste do céu, ó Lúcifer, filho da manhã. Antes de sua queda, Lúcifer era uma criatura de beleza incomparável, descrito em Ezequiel como o selo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Sua função era refletir a glória do Criador, uma missão da qual ele tragicamente se desviou. Agora, vamos nos aprofundar na majestosa figura de Miguel, o arcanjo. Conhecido como chefe dos anjos, Miguel se destaca no reino celestial não apenas por seu título, mas também por sua presença imponente e papel crucial. As Escrituras frequentemente o apresentam como um príncipe entre os celestiais, um líder nato no esplêndido exército de seres divinos. Interessantemente, sempre que Miguel aparece nas Escrituras, parece haver uma batalha iminente ou em andamento. Ele raramente é mencionado em um contexto pacífico, sugerindo sua especialização como guerreiro espiritual. Este arcanjo não é apenas um lutador, ele é uma força para a justiça celestial, liderando batalhas contra as forças das trevas e do mal. Seu papel não se limita aos tempos antigos ou às histórias do passado. Ele também é uma figura central nos eventos que, segundo crenças, marcarão o fim dos tempos. Sua participação nesses momentos decisivos é frequentemente discutida e antecipada por aqueles que estudam profecias e narrativas escatológicas. Imagine Miguel armado para a batalha celestial, sua armadura brilhando com a luz da justiça divina, pronto para defender o bem e combater as forças do mal. Sua imagem evoca não apenas força e determinação, mas também esperança, servindo como um poderoso lembrete de que nas batalhas espirituais da vida, não estamos sozinhos. Em nossa jornada pelas narrativas sagradas, encontramos em Daniel, capítulo 12, versículo 1, um momento crucial onde Miguel, o grande príncipe, se levanta em defesa do povo.
Esta passagem não só reforça sua imagem como guerreiro, mas também como protetor vigilante, e naquele tempo, se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo. A figura de Miguel também é vista em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, porque o Senhor mesmo descerá do céu com um brado, com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Esta imagem, na qual a voz do arcanjo Miguel ecoa como um chamado divino, é tão grandiosa quanto inspiradora. No livro de Apocalipse, capítulos 12, versículos 7 a 9, encontramos a narrativa épica da batalha celestial. Aqui, Miguel lidera as forças angelicais contra o diabo e seus seguidores. O orgulho, o pecado que causou a queda de Lúcifer, é o mesmo que o impulsiona a esta batalha perdida contra o Todo-Poderoso. Endurecido pelo orgulho, Lúcifer enfrenta Miguel e seu exército celestial, mas é derrotado e expulso do céu, e houve batalha no céu, e Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e o dragão e os seus anjos batalhavam, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Essa passagem do Apocalipse revela não apenas a magnitude da batalha, mas também o triunfo da justiça e da ordem divina sobre a rebelião e o orgulho. Esta força insidiosa frequentemente leva ao abismo da destruição, e é nesta arena que a grandeza de Miguel se manifesta mais claramente. Sua força e habilidade em combate são lendárias, como evidenciado em suas vitórias decisivas contra o diabo. Um exemplo particularmente marcante da intervenção de Miguel ocorreu durante um momento crucial na vida de Daniel. Quando Daniel orou fervorosamente por 21 dias, formou-se um impasse cósmico. O príncipe da Pérsia, uma figura poderosa e obscura, se opôs ao anjo encarregado de entregar a resposta às orações de Daniel. A situação se tornou tão tensa que Miguel teve que intervir. Em Daniel, capítulo 10, versículos 12 e 13, o anjo revela a Daniel, então me disse, e não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. Este episódio ilustra não apenas a força de Miguel, mas também seu papel como libertador em conflitos celestiais. Além disso, em Judas, capítulo 1, versículo 9, encontramos Miguel repreendendo o diabo em nome do Senhor durante a disputa pelo corpo de Moisés, e mais o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, disputando a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse, o Senhor te repreenda. Essas narrativas destacam seu papel inabalável como guerreiro de Deus, um comandante que nunca perdeu uma batalha. O fato de Miguel ser um arcanjo ressalta a existência de uma ordem e hierarquia entre os anjos. Em Apocalipse, capítulo 12, versículos 7 a 9, não foi apenas Miguel que lutou contra o diabo e seus anjos, mas ele liderou o exército celestial, reafirmando seu status como chefe comandante. É interessante notar, conforme revelado em Daniel, capítulo 10, versículo 13, que Miguel é descrito como um dos primeiros príncipes, indicando que existem outros de status semelhante no reino celestial. Embora a Bíblia não detalhe mais sobre esses outros príncipes celestiais, essa menção abre espaço para a imaginação sobre a magnitude e complexidade da hierarquia no céu. Nesse contexto, emerge a figura do anjo Gabriel. Se você está familiarizado com a história do Natal, certamente reconhecerá Gabriel como o mensageiro que anunciou a Maria sua gravidez milagrosa e o nascimento iminente de Jesus. Gabriel é, de fato, um dos dois únicos anjos bons explicitamente nomeados na Bíblia, o outro sendo Miguel. Embora às vezes referido como arcanjo, a Bíblia nunca lhe confere explicitamente este título, ao contrário de Miguel, que é claramente identificado como tal no livro de Judas. O papel de Gabriel é distintamente diferente do de Miguel. Enquanto Miguel é frequentemente associado a batalhas e confrontos, Gabriel é o portador de boas novas, um mensageiro de esperança e revelação divina. Ele também aparece na história de Zacarias, o sacerdote, trazendo a alegre notícia da concepção de João Batista, o precursor de Jesus. Este papel de Gabriel, ao entregar mensagens de grande importância e alegria, é um lembrete de que os anjos têm papéis variados e significativos nas histórias bíblicas. Em um dia memorável narrado em Lucas, capítulo 1, Zacarias entra no templo para cumprir seu dever sacerdotal. Em um momento de profunda reverência e tranquilidade, ele experimenta algo extraordinário.
No versículo 11, um anjo do Senhor aparece, emanando uma presença divina, posicionado ao lado direito do altar de incenso. Este anjo era ninguém menos que Gabriel, o mensageiro de boas novas. Gabriel, com sua presença celestial, traz uma mensagem surpreendente a Zacarias, em sua esposa Isabel, apesar da idade avançada, daria à luz um filho. A reação de Zacarias, uma mistura de descrença e questionamento, é compreensível. Ele expressa suas dúvidas no versículo 18, como saberei isso? Pois eu sou velho, e minha mulher é avançada em idade. A resposta de Gabriel, no versículo 19, é tão assertiva quanto misteriosa, e eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas. E eis que ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que essas coisas aconteçam, porquanto não creste nas minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir. Essa interação entre Zacarias e Gabriel é carregada de significado. Não é apenas uma demonstração de poder divino, mas também uma lição sobre fé e confiança nas promessas celestiais. A mudez temporária de Zacarias serve como um sinal tangível da certeza das palavras de Gabriel e da vontade divina. Gabriel, o mensageiro celestial, desempenha um papel crucial em momentos decisivos na narrativa bíblica. Sua aparição a Maria, a futura mãe de Jesus, é um dos episódios mais celebrados. Em Lucas, capítulo 1, versículos 28 a 31, Gabriel aparece com palavras que ressoam através do tempo, em salve, agraciada, o Senhor é contigo. E eis que em teu ventre conceberás, e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Esta mensagem não apenas anuncia um milagre, mas também sinaliza um ponto de virada na história humana. Gabriel também é a figura divina que aparece a José, noivo de Maria, conforme descrito em Mateus, capítulo 1, versículo 20, tranquilizando e explicando que a concepção de Maria é obra do Espírito Santo, um evento transcendental e divino. Contrastando com a visão popular de Gabriel como um mensageiro angelical delicado e quase infantil, as Escrituras apresentam uma imagem muito diferente. Cada encontro com Gabriel é marcado por um senso de reverência e temor sagrado. Quando ele aparece a Zacarias, o impacto é imediato e profundo. Lucas, capítulo 1, versículo 12, descreve a reação de Zacarias, e Zacarias, vendo-o, turbou-se, e caiu o temor sobre ele. Da mesma forma, Maria, quando abordada por Gabriel, fica visivelmente perturbada, conforme descrito em Lucas, capítulo 1, versículo 29, em ela, vendo-o, turbou-se muito com aquelas palavras, e considerava que saudação seria esta. E em Daniel, capítulo 8, versículo 17, vemos a reação de Daniel, e veio para perto de onde eu estava, e, vindo ele, fiquei amedrontado, e caí sobre o meu rosto. Em cada uma dessas instâncias, Gabriel precisa acalmar seus temores antes de prosseguir com sua mensagem divina. Essas narrativas revelam a verdadeira natureza de Gabriel, não como um mero portador de mensagens, mas como um embaixador do divino, cuja presença imponente evoca tanto temor quanto admiração. Cada aparição é um momento de revelação, um vislumbre da grandeza e do mistério que cercam os mensageiros de Deus. Em nossa jornada através das narrativas angelicais na Bíblia, nos deparamos com uma figura mais enigmática e menos conhecida, Abaddon, também conhecido como Apolion. Este anjo, cujo nome ressoa com mistério, aparece no livro de Apocalipse, um texto rico em simbolismo e visões proféticas. Abaddon é mencionado em Apocalipse, capítulo 9, versículo 11, um versículo que o descreve intrigantemente, e tinham sobre si rei, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon, e em grego Apolion. Esta passagem revela que Abaddon não é apenas um anjo, mas também um rei, governando sobre uma horda de gafanhotos que emergem do abismo. Há um debate entre estudiosos e teólogos sobre a identidade exata de Abaddon. Enquanto alguns o associam ao próprio Satanás, uma interpretação mais plausível, baseada em Efésios, capítulo 6, versículo 12, é que ele é um dos príncipes ou poderes operando sob a autoridade de Satanás, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas, sim, contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Abaddon, portanto, poderia ser uma dessas poderosas entidades espirituais. O nome Abaddon, que significa anjo destruidor, é evocativo e simbólico. Ele é apresentado como o anjo encarregado do abismo, um reino sombrio e temível.
Neste abismo, segundo as Escrituras, o diabo será aprisionado. Abaddon reina sobre os gafanhotos que emergirão deste abismo nos últimos dias, uma imagem poderosa e aterrorizante. Ao contemplarmos a figura de Abaddon, somos levados a refletir sobre as várias facetas e funções dos anjos na Bíblia. Abaddon, com sua aura de mistério e poder, representa um aspecto mais sombrio e complexo do reino espiritual, em contraponto aos anjos mais conhecidos como Miguel e Gabriel. Você acabou de experimentar uma jornada extraordinária através das narrativas angelicais da Bíblia, uma experiência que desvendou mistérios e trouxe à luz figuras celestiais fascinantes como Miguel, Gabriel e Abaddon. Mas acredite, isso é apenas o começo. Qual a sua opinião sobre isso? Deixe aqui abaixo do vídeo. Se você gostou deste conteúdo, lembre-se de curtir o vídeo aqui abaixo. Inscreva-se no canal Criação de Deus para mais vídeos sobre mistérios bíblicos e ensinamentos espirituais. Obrigado por estar aqui conosco e que Deus abençoe você e sua família.